Imagine a cena: a paisagem da Galileia, colinas suaves e campos de terra arável pontuados por rochas. Jesus, o maior contador de histórias de todos os tempos, está sentado e a multidão se acotovelando para ouvi-lo. E então, ele começa a narrar uma cena simples, familiar a todos ali. Um lavrador que sai para semear. Ele caminha com passos largos, a sacola de sementes sobre o ombro. Com gestos amplos, lança a semente sobre a terra. Mas nem toda a semente cai no lugar ideal. Uma parte cai à beira do caminho, e é logo pisada e comida pelos pássaros. Outra, em solo pedregoso, brota rapidamente, mas sem raízes profundas, murcha ao primeiro sol quente. Mais à frente, algumas sementes caem entre os espinhos, que crescem com elas e as sufocam, impedindo-as de dar fruto. Por fim, uma parcela cai na terra boa, e ali a semente germina, cresce e produz uma colheita abundante, 30, 60 e até 100 vezes o que foi semeado. À primeira vista, pode parecer apenas uma história sobre agricultura, uma lição sobre como plantar. Mas os discípulos, intrigados, perguntam a Jesus o significado da parábola. E é aí que a narrativa se aprofunda e o mistério é revelado. Jesus não está falando sobre sementes, ele está falando sobre a palavra de Deus. E ele não está falando sobre solo, ele está falando sobre o coração humano. A parábola do semeador, um enigma à primeira vista, é a chave para entendermos por que a mesma mensagem de salvação, o mesmo evangelho, tem resultados tão diferentes na vida das pessoas. Por que alguns ouvem a palavra e a abraçam com alegria, enquanto outros a rejeitam ou a abandonam? Por que alguns prosperam na fé, enquanto outros permanecem estéreis? A resposta, surpreendentemente, não está na semente, mas no solo. A semente é sempre a mesma, o problema é a condição do terreno. O solo à beira do caminho representa um coração endurecido, intransponível. É a pessoa que ouve a palavra, mas não a entende, não a deixa penetrar e Satanás a rouba rapidamente, como os pássaros que devoram as sementes. É a mente fechada, o coração que se recusa a ser vulnerável à verdade de Deus. O solo pedregoso simboliza um coração superficial. É aquele que recebe a palavra com entusiasmo, com uma alegria momentânea, mas sem profundidade. A pessoa se entusiasma com a ideia de uma vida nova, mas quando a fé exige esforço, perseverança e paciência, as primeiras dificuldades e tribulações fazem com que a fé seque, como uma planta sem raízes. O solo espinhoso, por sua vez, é o coração dividido. A palavra de Deus começa a brotar, mas é sufocada pelas preocupações da vida, pela busca por riquezas e pelo prazer. A vida se torna um embate constante entre a fé e as ambições. E no fim, os espinhos sempre vencem, impedindo a palavra de dar frutos. Finalmente, a terra boa. Este é o coração que ouve a palavra, a compreende, a acolhe e permite que ela se enraize. Não é um solo perfeito, livre de pedras e ervas daninhas, mas é um coração que está disposto a ser cultivado. A pessoa que tem este coração não apenas ouve, mas age sobre a palavra, e o resultado é uma vida frutífera que impacta o mundo ao seu redor. A parábola do semeador, então, não é apenas uma lição sobre ouvir a palavra de Deus. É um convite à autoavaliação. Ela nos força a olhar para dentro e perguntar: que tipo de solo é o meu coração? Estou permitindo que a palavra de Deus penetre, crie raízes e floresça? Ou estou deixando que as distrações, as preocupações ou a superficialidade me impeçam de viver uma vida de fé plena? E o que significa ser essa terra boa no dia a dia? Não é uma questão de ser perfeito, mas de disponibilidade. Ser terra boa significa escolher intencionalmente preparar o solo do nosso coração. Significa dedicar tempo para a oração, para a meditação na palavra e para a comunhão com outros que também buscam frutificar. É sobre ser honesto com Deus sobre as pedras e os espinhos que encontramos em nosso interior e pedir a Ele que, através de sua graça, Ele nos ajude a removê-los. A vida de fé frutífera não é um acidente, é a resposta de um coração que se rende ao semeador e ao poder transformador da sua semente. A parábola é um espelho para a nossa vida. As distrações da internet, as pressões por sucesso e o medo de fracassar são os novos espinhos. O desejo por gratificação instantânea, que nos impede de ter paciência para um crescimento espiritual lento e profundo, é o solo pedregoso. E a voz cínica, que nos diz que a fé é irrelevante para o mundo moderno, é o pássaro que rouba a semente. Jesus, com essa história,
nos oferece uma forma de diagnosticar nossa própria alma. Ele nos capacita a entender por que, mesmo em meio à abundância da palavra, nossa vida pode parecer estéril. Mas a parábola também traz uma mensagem de profunda esperança. O semeador continua a semear. Mesmo depois de ver a semente cair em solos não receptivos, ele não desiste. A paciência de Deus é imensurável e sua graça está sempre disponível para aqueles que se abrem para ele. O coração endurecido pode ser amolecido, o superficial pode encontrar profundidade e o sufocado pode ser libertado. O processo de ser terra boa é contínuo. É uma escolha diária de arar o coração, remover as pedras e arrancar os espinhos. E a recompensa? A colheita que Jesus descreve, 30, 60 e 100 vezes mais, aponta para uma verdade gloriosa. O fruto que ele produz em nós é infinitamente maior do que qualquer esforço que possamos fazer por conta própria. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não são virtudes que podemos fabricar por nós mesmos, mas sim a manifestação da vida de Cristo em nós, quando sua palavra encontra um coração receptivo. Em última análise, a parábola do semeador é uma história sobre a generosidade de Deus e a responsabilidade humana. A semente é a palavra infalível de Deus, e o semeador é o próprio Jesus. O que nos resta é nos tornarmos solo fértil, não por nossa própria força, mas pela rendição de nossas fraquezas e pela permissão para que o Espírito Santo faça sua obra em nós. E a beleza dessa verdade é que ela transforma não apenas nossa vida individual, mas também o mundo ao nosso redor. A verdadeira alegria e segurança da fé não vem do quão rápido a semente brota, mas do quão profundamente ela se enraiza. O solo pedregoso, apesar de seu entusiasmo inicial, não tem a durabilidade para suportar a prova. Já o coração que se torna terra boa tem a promessa de uma fé que não apenas sobrevive, mas prospera, produzindo frutos que permanecem. É uma fé que resiste às tempestades da vida, porque sua força vem de um lugar sólido, da própria palavra de Deus. E você não precisa fazer isso sozinho. A comunidade de fé, o corpo de Cristo, é o ambiente onde o solo do nosso coração é cultivado e cuidado. É na comunhão, no ensino, no encorajamento mútuo e na oração em conjunto que encontramos a ajuda necessária para remover as pedras e arrancar os espinhos. A parábola do semeador é uma jornada individual, mas é vivida em um contexto coletivo, onde uns ajudam os outros a se tornarem terrenos cada vez mais férteis para o reino de Deus. A boa notícia é que mesmo que nosso coração seja hoje como a beira do caminho, como o solo pedregoso ou como o terreno espinhoso, o semeador ainda está lançando sementes. E a graça de Deus é capaz de arar o solo mais endurecido, remover as pedras mais pesadas e arrancar os espinhos mais profundos, preparando-o para receber a palavra e dar frutos para a glória de Deus. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história da parábola do semeador se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.